A SPU estava num processo, né, no governo da presidenta Dilma, de fazer toda a sua transformação digital, super importante. O governo anterior ele parou esse processo para focar no processo de venda. Eles fizeram um aplicativo de venda que facilitava a venda, etc., muito nessa lógica de simplesmente alienação do patrimônio, né? Vocês lembram, era até um certo mantra do governo anterior, essa alienação de patrimônio, sem nenhuma preocupação em utilizar isso para melhorar o patrimônio brasileiro. E a gente agora está justamente invertendo isso, fortalecendo essa área de transformação digital, de a gente poder ter um catálogo correto, sem nenhum tipo de erro no catálogo da SPU, etc. Só que a gente acha que algumas áreas, a destinação melhor para ela não é necessariamente habitação, nem necessariamente um equipamento social. E ela pode estar num local extremamente valorizado, ela tem realmente um valor de mercado gigantesco, e a gente vai sim chamar o setor privado para participar nesses casos. E a lógica aqui é um instrumento que já tem sido desenvolvido no âmbito federal, que é não fazer alienação simplesmente para o recurso e para o tesouro. É fazer uma espécie de permuta. Claro que não é uma troca direta, você faz muitas vezes um leilão, só que o valor que é leiloado, a maneira como se paga o leilão é em obras, é em construção. Ou seja, eu troco patrimônio por patrimônio. Um patrimônio que ele não tem uma utilização essencial melhor para o setor público, mas pode ser utilizado pelo setor privado, e o setor privado constrói algo que o setor público utilizará, que podem ser habitação, que pode ser também um equipamento social. Então, essa é a lógica de participação. Além disso, em grandes empreendimentos, como é o caso, por exemplo, até do aeroporto de Vitória da Conquista, a gente vai poder abrir para manifestação de interesse do setor privado, para o setor privado propor também projetos em grandes locais, né? Então, alguns serão empreendimentos específicos que serão alienados nessa forma de troca de patrimônio por patrimônio, e também vamos abrir por manifestação de interesse. Além disso, mesmo no setor de habitação social, a Secretaria de Habitação, junto com a Secretaria do PPI, que também será uma parceria importante nossa, também tem feito trabalhos de PPPs para locação social, que também será um instrumento importante de participação do setor privado. Então, a nossa lógica é justamente fazer uma parceria com o setor privado de valorização do patrimônio, utilizando diversos tipos de instrumentos. E também terão casos, por exemplo, de portos, que podem ser portos privados, que podem utilizar patrimônio, podem ser em terreno da União. Então, a gente terá a participação do setor privado em diversas formas, mas talvez o mais inovador aqui é fortalecer essa prática de trocar patrimônio por patrimônio e não simplesmente alienação, muitas vezes abaixo do valor de mercado, com perda de patrimônio da União. A lógica do programa é substituir aquele modelo antigo de somente fazer caixa, e muitas vezes a alienação se dava a preços questionáveis, porque por estar em situações às vezes degradadas, esses prédios eram vendidos a preço, esses imóveis a preços muito baixos. Então, é substituir essa lógica por uma lógica de garantir a função social do imóvel. Que esse imóvel tenha a capacidade de gerar emprego, tenha a capacidade de gerar moradia, de gerar e dar espaços para escolas, unidades de saúde, hospitais, equipamentos urbanos, e nas grandes áreas, eles vão, com certeza, impactar de forma no desenvolvimento urbano de cada cidade. O programa não tem um objetivo e não fará aumento de despesa pública, ao contrário, ele transformará isso em atividade econômica, em emprego e renda, em oportunidade daquela localidade ter um hospital, ter um posto de saúde, ter uma escola. Mas nós não estamos aqui zerando a possibilidade de ter leilão de prédios ou alienação econômica. Se um determinado imóvel está numa área hipervalorizada e que a construção ou o padrão ou o tamanho do imóvel não se... E nós temos imóveis nessas condições. Você chega numa capital, está na área mais valorizada da capital, é de uma dimensão que não cabe um projeto habitacional social, não cabe uma escola pública, porque não é o caso. Então, esse imóvel, prédio ou terreno pode e deve ser alienado, porque ele tem uma capacidade arrecadatória, aí sim, por estar numa área muito nobre, muito elevada, e não compensaria você utilizar esse imóvel, esse terreno, para
de habitação popular ou de uma escola pública, porque ele está numa área hipervalorizada e o que você consegue arrecadar com ele é suficiente para construir, às vezes, 500 unidades, 1.000 unidades, 3.000 unidades. Então, esse custo-benefício será avaliado caso a caso.